Tá pronto, e agora? Tá pronto, exclamação. E agora? Interrogação. Tá pronto, e agora? Essa é a pergunta que a gente sempre faz quando termina de gravar um conteúdo de áudio ou vídeo e vai lançar nas plataformas de rede social ou streaming. Seja um disco novo, um EP, uma faixa ou um videoclipe, a gente sempre termina a gravação do conteúdo e não sabe muito bem como gerenciar a rede. É sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro passo do lançamento começa muito antes da data de lançamento em si. A primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa do público-alvo, o nosso público primário e o nosso público secundário. O público primário é sempre as pessoas que já seguem a gente na rede social. Então a gente entra em todas as plataformas e procura qual a localização, a faixa etária, o gênero e o que essas pessoas costumam consumir. O público secundário são as pessoas que seguem bandas ou artistas parecidos dentro do nosso nicho. A gente entende então quem é o nosso público primário e quem é o nosso público secundário. A segunda etapa é a gente entender como usar as redes sociais para engajar o nosso público, misturando conteúdos pessoais, profissionais e conteúdos diretos do lançamento. Ou seja, conteúdos pessoais que vão trazer o público para um envolvimento mais direto, para que ele tenha essa sensação de que ele te conhece melhor de alguma maneira. Conteúdos profissionais, um making off, um show, fotos de shows, outros shows, né? E o conteúdo do marketing direto desse lançamento específico, que aí é a divulgação do lançamento. Então, por exemplo, se for um clipe, a gente vai usar making off do clipe, o pré-save, começar a desenvolver materiais para trazer as pessoas, comunicando, né, para as pessoas já acompanharem, entenderem que vai rolar um lançamento ali e começar a acompanhar o conteúdo desse lançamento. Nessa etapa de engajamento com o público, é importante usar todos os recursos de todas as plataformas. E as plataformas são diferentes entre si. Então, todos os recursos do Twitter, todos os recursos do YouTube, todos os recursos do Instagram, do Facebook e das demais plataformas, do Spotify, que são plataformas de streaming, né? A gente já entra em um outro tipo de plataforma, o TikTok. Então, antes da parte do pré-lançamento, a gente já cria estratégias para todas as redes sociais, o que engaja mais no Instagram, o que engaja mais no TikTok, o que engaja mais no YouTube, e cria uma estratégia específica para cada rede social. Depois de identificar o seu público-alvo e saber exatamente como você faz a manutenção das suas redes sociais, antes do pré-lançamento, tem a etapa de produção de conteúdo que você vai usar para lançar o seu material. É muito importante que você tenha um acervo de fotos e conteúdos específicos para essa campanha. Então, a produção de um material de campanha é um conteúdo que tenha uma identidade visual parecida e que você vai usar no pré-lançamento para movimentar todas as suas redes sociais. Ou seja, trocar todas as capas, avatar do Instagram, capa do Facebook, avatar do Facebook, capa do YouTube, para um material de identidade visual parecida. Todo mundo que entrar em qualquer uma das suas redes sociais vai entender que daquele momento em diante começa a circular uma campanha de um novo lançamento. Check. Nós falamos até agora de como identificar o seu público-alvo, como identificar o seu público secundário, de como gerir as suas redes sociais, intercalando entre conteúdos pessoais, profissionais e os conteúdos desse novo lançamento, e de como construir os materiais da campanha do novo lançamento. Pré-lançamento. No pré-lançamento é o momento que a gente usa para preparar e criar uma expectativa no público.
O pré-lançamento geralmente dura 10, 15 dias e a gente tem que realmente gerar uma expectativa. Então, esse é o momento que a gente vai usar aquele material que a gente produziu de campanha e começar a mudar toda a cara das nossas redes sociais para essa cara nova da campanha do material que a gente vai lançar. Sem dizer muita coisa, mas já deixando a galera mais envolvida e prestando atenção que alguma coisa nova vem por aí. No pré-lançamento é quando a gente começa a disponibilizar o pré-save, que é uma função que tem em todas as plataformas de streaming, como o YouTube, o Spotify, o Deezer, e é onde as pessoas podem ativar uma notificação para quando tiver algum lançamento naquela plataforma, elas recebem uma notificação. Então a gente usa essa etapa do pré-save para já subir esse conteúdo para a rede, deixar ele oculto ali com uma data de lançamento, para que as pessoas possam ativar o famoso sininho, né? Então ative o sininho e receba as notificações, que é para quando sair de fato o lançamento, a pessoa receber uma notificação ali e assistir logo de cara. É muito importante que a gente instigue o público a ativar o pré-save, porque quanto mais interessante a plataforma entende que é aquele conteúdo, para mais pessoas ela vai entregar posteriormente. E como que a plataforma entende que aquele conteúdo é interessante, sendo que ele ainda nem foi lançado? Porque tem muitas pessoas interessadas ativando a notificação para serem notificadas quando aquele conteúdo for lançado. Então a gente começa a fazer esse movimento nas redes sociais com fotos da campanha e outros materiais, vídeos, making of, sempre deixando ali no final do texto, né, da copy, seja de qual plataforma for, ative o sininho e receba as notificações. E a data de lançamento, né? Muito sério isso. Seríssimo. Plataforma de streaming. Qual plataforma de streaming eu vou lançar? Todas? Tá, todas. Não esquece de nenhuma. Beijos. Porque a plataforma de streaming, a gente tem que ter o produto disponível em todas e quem vai escolher qual que ele mais gosta é o público. Então não dá para eu lançar meu produto só na plataforma que eu uso. Eu tenho que lançar o meu produto em todas as plataformas, porque em qualquer lugar do planeta Terra que a pessoa que me escuta quiser escutar o meu produto, ele tem que estar lá. Então eu tenho que lançar no YouTube, eu tenho que lançar na Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, em todo lugar. Ainda no pré-lançamento é quando a gente faz os anúncios. E os anúncios, eles são muito importantes para a entrega do conteúdo. Então, antes mesmo do lançamento, a gente já começa a impulsionar publicações para aquele público secundário. Lembra que a gente identificou qual era o nosso público-alvo, né? Que são as pessoas que já estão ali na nossa rede social, ou seja, é um público seguro, porque eles já estão seguindo aquela rede social, eles já vão receber essa informação de qualquer maneira. E o anúncio, ele é sempre direcionado para um público secundário, que são as pessoas que ainda não seguem aquela rede social, mas que seguem coisas parecidas, então que provavelmente teriam interesse também no seu conteúdo. Então a gente começa a produzir anúncios e soltar impulsionamentos para agregar mais pessoas, e essa parte do pré-lançamento é onde a gente consegue trazer público novo para a nossa página, para a nossa rede social, para que na hora que a gente lance de fato o nosso produto, a gente já tenha, além do nosso público principal, o nosso público secundário também agregado ali na nossa rede. Então esse é um momento de crescer, de impulsionar a nossa rede social em várias plataformas, né? Quando eu falo de rede social, estou falando tanto das plataformas de streaming, quanto das plataformas de rede social mesmo, né? Facebook, Instagram, o TikTok. Então a gente divide aí o nosso valor, a verba que a gente tem para anúncios em todas as plataformas e começa a trazer um público novo a partir desse público secundário. Se você não sabe exatamente como direcionar o impulsionamento de uma publicação,
na hora de fazer o impulsionamento, várias redes sociais dão uma opção que é pessoas que seguem e amigos delas. Geralmente as pessoas que são amigas, elas têm interesses em comum. E aí é uma boa maneira de conseguir chegar de fato no público secundário. Porque a gente vai direcionar para as pessoas que já vão receber essa informação. A rede social não necessariamente entrega o conteúdo para todos os seguidores. Quanto mais interessante é o conteúdo, para mais seguidores ela entrega. Então, se você tem 1000 seguidores na rede social, no Instagram, por exemplo, ela vai começar entregando o seu conteúdo para 10. Teve engajamento, curtida, comentário, compartilhamento, aí ela vai entregar para mais pessoas. E assim por diante para mais pessoas, até chegar a todos os seus seguidores. Então, quando a gente impulsiona uma publicação, a gente garante que ela vai chegar de fato para todos os seguidores. Isso numa grande proporção, né? Tenho 20.000 seguidores. Ela vai ser entregue para 20.000 seguidores e os amigos delas. Ou seja, se cada um dos seus seguidores tem 100 seguidores, a gente vai multiplicando essa informação. E aí, conforme você for recebendo novos seguidores na sua página, então você conseguiu direcionar de fato o seu anúncio para o seu público secundário. O lançamento. O lançamento é o dia-chave que a gente esperou até agora, não é mesmo? É que a gente estava esperando para lançar. Então, a gente vai lançar hoje. O que a gente tem que fazer? Aproveitar o máximo do máximo a agitação do público. Então, já tem gente esperando, o pessoal já fez o pré-save, então as pessoas vão receber notificação do lançamento desse conteúdo. E o ideal é a gente conseguir, nesse dia de lançamento, dialogar o máximo possível com o público. Como que a gente faz isso? Se não existe um lançamento presencial, né? A gente está falando de lançamento online. Então, se existe um evento de lançamento presencial, beleza, isso fica muito mais fácil porque a gente está ali junto com as pessoas, mas mesmo que exista, ao mesmo tempo isso vai sair na rede social. E como que a gente estabelece um diálogo na rede social, né? Na live. Vamos abrir live. O negócio é live. Entendeu? Abre as lives, tudo. Porque você consegue estar assistindo o lançamento ao mesmo tempo que o público está assistindo. E aí ter essa relação com o público mesmo. E aí o YouTube, por exemplo, o YouTube tem uma opção de ir ao vivo no lançamento, né? Que é ali aquele momento que a gente assiste o lançamento ao mesmo tempo, todo mundo. E aí a gente tem uma aba ali de comentários do lançamento, onde você pode ficar respondendo os comentários da pessoa que está assistindo ao mesmo tempo que você, o mesmo momento, o mesmo frame que você, né? Então, a gente consegue, se é um videoclipe, por exemplo, a gente consegue falar sobre as partes do clipe. E aí estabelecer um diálogo com o público de fato. Então, o ideal é fazer o Instagram é ótimo para isso, né? Fazer uma live meia hora antes eu vou entrar numa live. Aí o meu público começa a entrar, assistir, e aí eu agito a galera, porque às vezes a pessoa que até esqueceu que ia ter um lançamento hoje, mas ela me viu ali que eu tô na live, né? Ela entrou, lembrou, tal, vai assistir comigo. Então a gente consegue trazer pessoas para essa estreia do YouTube. A gente vai para o YouTube, assiste junto essa estreia, engaja lá nos comentários e volta para uma live pós no Instagram ou em outra plataforma. Por quê? Principalmente no YouTube, esse momento de engajamento da estreia, ele é muito importante para a entrega do vídeo depois. Então, quanto mais pessoas estiverem assistindo e engajando, né? Então, quando a gente fala engajando, a gente fala não só assistindo, mas comentando, enviando o link para outras pessoas. Então, quanto mais a gente movimentar esse link na hora da estreia, mais o YouTube vai entregar ele posteriormente, porque ele vai entender, da mesma maneira que a gente já falou, que aquele conteúdo é interessante. E a rede social, quando ela entende que um conteúdo é interessante, ela entrega para mais pessoas. A
hashtag Moris, ela existe para... Muito importante usar a hashtag. A hashtag, ela existe para identificar um conteúdo. Tem um monte de gente que usa hashtag, nada a ver, inventa uma hashtag lá. Não inventa a hashtag, entendeu? Vai lá no Instagram, abinha, pesquisar e põe lá a hashtag relacionada ao assunto. Por exemplo, eu faço música instrumental. Aí você põe lá na aba procurar. Música, hashtag música instrumental. Vê quantas pessoas já usaram aquela hashtag. Hashtag instrumental. Quantas pessoas usaram aquela hashtag. Hashtag música. Quantas pessoas usaram aquela hashtag. A hashtag ela tem um macete, que é: quanto menos utilização ela tem, ou seja, quanto menos ela foi utilizada, mais fácil de você aparecer na aba explorar. Porque aí não tem uma competitividade grande entre os conteúdos. Então é mais fácil de você aparecer na aba explorar se você usa uma hashtag que não é tão utilizada sobre aquele nicho, sobre aquele assunto, né? Agora, se você usa uma hashtag que tem muita utilização, mais difícil é dela aparecer na aba explorar, mas também é importante porque ela fica ali, quem buscar aquela hashtag em algum momento do tópico de busca, você vai estar. Não precisa usar uma, pode usar várias. Então, o que a gente geralmente faz? Usa, vai equilibrando as mais utilizadas com as menos utilizadas. Então, nesse caso, né, música, a gente usa hashtag lançamento, hashtag música, música e o nicho, né, no caso, música instrumental, ou rock, ou MPB, ou enfim, seja lá o que for. Se for um videoclipe, hashtag videoclipe. Se for... E aí a gente vai alimentando aquele, não só aquele, mas todos os posts. Isso é pra tudo, dá pra você colocar hashtag em todas as plataformas de streaming. Hashtag vai no YouTube, hashtag vai no Spotify, no Deezer, todas. Então, qualquer post que tiver, tem que colocar hashtag. E na hora que tiver lá no lançamento, tá rolando lá os comentários, lança um comentário com aquela tag. Na hora que você estiver na live, na pré ou no pós, ali do dia do lançamento, né? Pré-lançamento ou pós-lançamento no dia, abre a live e ali na descrição põe a hashtag. Porque é muito importante que todos os conteúdos, todos que forem lançados na rede sobre aquele assunto, tenham a hashtag. Postou um story? Põe a hashtag. Mesmo que seja oculta a hashtag pro ladinho, mas coloca a hashtag. Porque aí você concentra. Quem estiver procurando especificamente o seu lançamento e procurar pela hashtag, vai encontrar também todos os conteúdos sobre o seu lançamento. Então, a hashtag é útil para os dois caminhos, entende? Para quem vem buscar de um assunto e encontra o seu lançamento, e para quem vai buscar o seu lançamento e encontra todos os conteúdos sobre o seu lançamento. Pós-lançamento. Pós-lançamento, ninguém sabe o que fazer no pós-lançamento. É o momento da constância e multiplicação. Acho que o pós-lançamento é um dos momentos mais importantes do geral de um lançamento de um material. Porque é o momento em que a gente tem que manter o máximo possível de tempo o engajamento sobre aquele lançamento. Como que a gente vai fazer isso? No pós-lançamento, a gente produz materiais de curiosidade. A pessoa que assistiu aquele material, principalmente se ele for audiovisual, ela quer saber como que aquilo lá foi feito. Então, o pós-lançamento é quando a gente entrega um pouquinho para ela de como que aquilo foi feito. Lá, quando a gente falou de rede social, a gente falou de conteúdos pessoais que aproximam o público daquilo que a gente está vivendo no momento, né? Então, o pós-lançamento, ele serve muito para isso, para aproximar o público daquilo que foi feito, para ele se sentir mais íntimo. Foi uma gravação, lancei um EP. Beleza, vamos colocar ali umas cenas de estúdio,
alguma coisa que rolou no estúdio, fora daquele ambiente sério da gravação em si. Sempre tem uma brincadeira, sempre tem uma fala que cabe, né, para o público se sentir mais pertencente. Então vamos trazer o público para perto de como foi produzido aquele material que a gente lançou. Esse momento do pós-lançamento também é onde a gente faz as dancinhas do TikTok. As dancinhas do TikTok. Fazer as dancinhas do TikTok é muito importante. As dancinhas do TikTok tá em alta. E voltar numa coisa que a gente fez lá no pré-lançamento, que são os anúncios. Os anúncios a gente faz de novo na pós, que é quando o vídeo ou a música já está veiculando na plataforma, agora a gente pode impulsionar um material que de fato existe. E aí a gente vai impulsionar esse material para novas pessoas. Então a gente já atingiu o público que a gente tem, que já é nosso seguidor, e o público secundário, e aí a gente começa a ir para amigos de amigos de amigos. Ou se é um conteúdo regionalista, por exemplo, se é uma música de uma determinada região, ou se é um conteúdo audiovisual que dialoga com o público de uma determinada região, é importante que a gente impulsione aquele conteúdo para a região. Também tem como a gente fazer isso em qualquer plataforma. Ou, eu sou daqui do Brasil, por exemplo, mas eu quero que esse meu conteúdo graveie um cover de uma música internacional e eu quero que esse meu conteúdo chegue na galera de Nova York. Beleza, vamos então impulsionar para Nova York. E a gente começa a criar, o impulsionamento é uma ferramenta excelente para a gente galgar espaço na onde a gente quer chegar de fato, né? Então a gente começa a direcionar através do impulsionamento para públicos específicos. Então quando você pensar antes lá da pré, que você tem uma verba para usar nesse lançamento, pensa em dividir ela entre a pré e a pós, que são os dois momentos que você vai precisar impulsionar esse conteúdo para ele chegar em mais gente. Na pré, sempre na intenção de trazer pessoas para a sua rede, né, e tornar aquelas pessoas curiosas para o lançamento do seu produto. E na pós, na intenção de que esse produto lançado chegue em mais pessoas do que ele já atingiu. Isso é muito importante na pós, fazer nos primeiros dias. Então a gente lançou o conteúdo hoje, amanhã eu já começo a rodar um anúncio. Porque quanto mais atividade, essa regra é para toda e qualquer rede social, não só para lançamento, mas para qualquer coisa da rede social. Quanto mais atividade o meu produto tem nas primeiras horas, mais ele vai ser entregue para outros públicos. Então, pensa que você fez um post aleatório, postei uma foto no Instagram. Quanto mais atividade seu post tem nas primeiras horas, mais ele vai ser entregue para mais pessoas. E assim é com o YouTube, com o Spotify, com todos os outros canais. Uma coisa importante, a etapa de pós-lançamento, ela dura muito mais, ela dura mais ou menos um mês. Então, o pré-lançamento dura de 10 a 15 dias, o lançamento é o dia do lançamento, e a etapa de pós-lançamento, que é a etapa que mais dura, que é onde a gente faz mais movimento para alcançar mais público. Então, não abandona seu projetinho depois do lançamento, que o pós-lançamento é muito mais importante. Estratégias que sempre dão certo no período de lançamento. Sempre. Nunca vai dar errado. Nunca errará. Número 1. Responde todo mundo. Responde todo mundo, tem que fazer a manutenção do engajamento. Tudo que é, por exemplo, você acha que isso não tem nada a ver, mas se você postar um story e muita gente responder, ou enviar aquele story para outra pessoa, ou curtir aquele story, isso é engajamento também. Então o engajamento ele começa lá no story. Se as pessoas te mandam direct e você responde os directs, é engajamento. E tudo isso colabora para a entrega maior das suas publicações.
Então, no período de lançamento, tem que engajar. Deixa uma pessoa lá para responder todas as mensagens, que nesse período de lançamento a gente precisa um comentário, a conta do comentário, ele não é quando uma pessoa externa comentou no seu post. O comentário que você respondeu também contabiliza. Então, fulano comentou, eu respondi o fulano. O ciclano comentou, eu respondi o ciclano. E assim eu tenho X comentários na minha publicação, contando com os meus. Então, é importante fazer essa manutenção de resposta da rede social nesses primeiros dias de pré-lançamento e pós. Outra coisa importante, facilite ao máximo o público encontrar o seu conteúdo. Então, postou um story sobre o assunto, agora tem aquela caixinha de link, onde você consegue colocar o link direto para o conteúdo. Então, todas as formas de facilitar que o público chegue da forma mais rápida possível na raiz do seu conteúdo, que é o seu lançamento de fato, você facilita. Fez um post no Instagram, um story ou um post de feed, joga o link do seu lançamento, da sua música nova que está no Spotify ou do seu clipe novo que está no YouTube, e assim facilitar ao máximo a quantidade de cliques que a pessoa vai dar para chegar na raiz do seu lançamento, que é o produto que você de fato quer que ela consuma. Siga as tendências atuais. Reels é uma tendência atual do Instagram. Reels. Tá lá, tem uma aba só para ele, exclusiva lá. E conforme você vai rolando, vai aparecendo um monte de vídeo de umas pessoas que você não conhece. Então, use essa ferramenta, porque é uma tendência atual e o Instagram está entregando muito. TikTok é uma tendência atual, uma rede social que está entregando muito, que tem cada vez mais acesso, tem que usar. E ações que levam a reações, Ou seja, a caixinha de pergunta lá dos stories. A caixinha de pergunta é uma coisa que você vai postar, aí alguém vai responder e você vai repostar e alguém vai responder. Ou seja, leva um engajamento contínuo. Então, utilize dessas ferramentas que levam a um engajamento contínuo. Isso é importante. É importante criar ações que presenteiem o seu público de alguma maneira. A gente chama de ações casadas, né? Então, antes do lançamento, a gente abre uma sessão exclusiva de pré-lançamento para um público específico. As pessoas que vão participar dessa sessão exclusiva de pré-lançamento, elas têm que fazer alguma ação ou compartilhar o pré-save na rede social delas, e aí elas ganham o direito de participar de uma sessão exclusiva de pré-lançamento. É um exemplo, né? Então, criar ações que presenteiem o público, dando a eles algum acesso exclusivo, é muito importante para a gente engajar o público junto com a gente nessa divulgação do lançamento. Então, sempre utilize desses macetes com o seu público mais próximo. Se você faz lançamentos constantes, cria um grupo de WhatsApp com as pessoas que são com o seu público mais engajado, com fã-clube, caso tenha, né? E disponibilize ali materiais exclusivos para que eles possam divulgar até antes de você, para que esse efeito curiosidade ele aconteça de forma mais orgânica e isso te traga um engajamento lá no lançamento final do produto. Esse é o Tá Pronto e agora você já sabe o que fazer quando o seu material estiver pronto e você puder disponibilizar na sua rede social. Só fazer.